leitura de hoje está em Jonas capítulo 4, dos versículos 1 até o 4. O ideal é ler todo o livro de Jonas, onde nós percebemos aqui a condenação de Deus sobre a cidade de Nínive e depois também o perdão de Deus para os habitantes de Nínive que se arrependeram. Jonas não gostou desse arrependimento de Deus, dessa volta de Deus, voltar atrás aqui e perdoar aquele povo. Mas o texto diz assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Outras versões dizem: se arrepende do mal. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? E o texto continua. A leitura que eu fiz está na nova versão bíblica, conhecida como Nova Almeida Atualizada. Jonas, nesta oração, cita uma característica de Deus que incomoda alguns. Ele afirma que Deus se arrepende. E de fato se arrependeu do mal que disse que faria a cidade de Nínive, pois não a destruiu, indo contra o que o profeta havia anunciado por ordem de Deus mesmo. Por isso que o profeta não gostou. Mas como que Deus se arrepende? Se em outras partes da Bíblia temos a informação de que ele não é humano para que se arrependa. Por exemplo, livro de Números, capítulo 23, versículo 19, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Certamente não há contradição na Bíblia. O que ocorre em algumas ocasiões é a má compreensão de passagens. Em alguns momentos, o arrependimento de Deus nada mais é do que uma forma humana de descrever determinada ação de Deus. Deus realmente não se arrepende no sentido de ter feito algo errado, pecaminoso, como normalmente a palavra arrependimento em português enfatiza, pois Deus não erra, nem pode pecar, indo contra a sua própria natureza. Não, isso não. Deus não é gente para que venha agir assim. Contudo, ele se arrepende no sentido de voltar atrás, sempre que desejar, porque ele é soberano. Isso me deixa muito feliz e confiante no Senhor. Deus havia condenado os ninivitas, de acordo com o que lemos aqui no livro de Jonas, mas diante do arrependimento deles, do reconhecimento de que estavam errados, do abandono dos seus maus caminhos e diante do se voltar para Deus, arrependidos, ele, Deus, também se arrependeu. Ou seja, voltou atrás da decisão de condená-los e os poupou por sua bondade e misericórdia. Deus é assim, irmãos. Conforme a Bíblia revela, ele tem poder, ele é soberano e ele volta atrás quando e quantas vezes ele quiser. Ele é Deus. Em especial, percebo que ele se arrepende de condenar arrependidos. Assim como os ninivitas, toda a humanidade estava condenada, pois todos pecaram. Está lá em Romanos 3:23. Mas é maravilhoso ver que, mediante o arrependimento e a fé em Jesus e seu sacrifício em lugar de cada um de nós, podemos ter certeza de que Deus se arrepende da condenação que receberíamos e nos dá a salvação. Sim, Deus pode tudo, desde que não vá contra a sua natureza. Óbvio, Deus não pode pecar, Deus é santo, Deus não pode morrer, ele é a fonte da vida. Deus não pode se aperfeiçoar, não tem como aperfeiçoar aquele que é perfeito, isso não. Mas no mais, Deus pode o que ele bem entender e aquilo que ele quiser. Pode até mesmo se arrepender de condenar os arrependidos. Ele pode voltar atrás com a merecida sentença condenatória já pronunciada contra o pecador perdido. Deus se arrepende, volta atrás
e perdoa os condenados arrependidos.